Bom, esse disco que a gente vai falar hoje, cara, tá completando 35 anos e é de um cara muito legal, que inclusive, cara, a gente já falou sobre ele por aqui no vídeo aí do Pearl Jam. Cara, esse disco é um disco muito legal e eu tenho ele assim como um dos discos da minha vida. É muito massa mesmo. A gente vai falar sobre ele hoje, vem comigo conferir. Fala galera, aqui é o Brody, então tá começando mais um Minha Vida em Vinil, né? Hoje pra gente falar sobre um dos artistas, caras, mais legais aí que surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e 80. E que assim, cara, eu acho que ele deveria ganhar muito mais reconhecimento por toda a sua obra. O cara é um cara fantástico, um cara sensacional, o cara teve problemas como todo músico teve, ok? Mas ele conseguiu fazer uma carreira brilhante, era amigo de celebridades incríveis, lançou um disco com essas celebridades, né, cara? E aí eu tô falando, sabe de quem, cara? Do Tom Petty. Tom Petty que lançou esse disco aqui em 1989, chamado Full Moon Fever. Que disco incrível, né, cara? Meu Deus, já conhece esse disco aqui? Bom, se você já conhece esse disco aqui, você já vai comentar aí embaixo, né? Vai deixar seu comentário aqui embaixo, aliás. E vai dizer se você já conhece, se não conhece, se você tem alguma música preferida desse disco aí, tá bom? E é o seguinte, cara. Você também vai fazer uma coisa muito importante, cara. Vai deixar seu like nesse vídeo e vai fazer sua inscrição. Bom, cara, então é o seguinte, o Tom Petty sempre soube escolher bem os seus amigos, né? Ele fez uma turnê com o Bob Dylan em 86 que ajudou tanto ele como a sua banda, os Heartbreakers, né? A fazer um disco um pouco mais espontâneo e até mesmo agressivo, assim, que era o Let Up, I've Had Enough, de 1987, né? Que foi produzido aí pelo Jeff Lynne do Electric Light Orchestra, né, que na época estava produzindo também o disco Cloud9 aí do George Harrison, né? Tinha Got My Mind Set On You, lembra? E a sua passagem pelo Traveling Wilburys, né, cara, deixou o Petty geralmente assim com um tom mais sério, sabe? Eles criavam umas músicas engraçadas, tipo como Last Night, mas mais importante do que isso, cara, as suas apresentações pareciam estar ganhando força com uma atmosfera um pouco mais descontraída, sabe? Só que ao invés de ele se preocupar em escrever canções mais ásperas, por exemplo, como as Bob Dylan, ou então tocar guitarra mais assim, concisa, né, cara, como o George Harrison fazia, ou ainda cantar tanto quanto o Roy Orbison, Petty apenas se libertou, cara, não é se libertar a palavra certa, mas ele apenas assim, ficou mais solto, né, e cantou mais diretamente, mais livre, tanto quanto ele pôde fazer assim, sabe? Full Moon Fever, cara, é um projeto paralelo de Tom Petty, é um disco solo, né, que foi produzido, como eu falei, pelo Jeff Lynne, e é o disco, tecnicamente, o primeiro lançamento solo do Tom Petty, assim, embora todos os Heartbreakers, com exceção aí do baterista Stan Lynch, tocaram nesse disco aqui. Além do mais, cara, todos os Wilburys, com exceção do Bob Dylan, também aparecem em Full Moon Fever, né, e, cara, esse disco tem o mesmo charme, assim, do LP dos Wilburys, assim, né, meio assim, que se você for ouvir tem muita coisa parecida. E embora o Tom Petty aí e o guitarrista e o compositor do Heartbreaker, o Mike Campbell, né, ganhem os créditos aí de co-produção desse álbum, quem brilha mesmo aqui é o Lynne, né, cara. A técnica de produção do ex-líder do Electric Light Orchestra muitas vezes vai construir bancos de teclados, assim, e backing vocals tão altos que é meio difícil de você entender o que está acontecendo por ali, né. E essa era uma característica muito forte dele, esse excesso, né, de backing vocals, também excesso de sintetizadores, enfim. Mas na verdade, cara, esse som mais amplo aí que o Lynne traz para essas 12 músicas aqui, que a maioria foi escrita por ele e pelo Tom Petty, né? Geralmente deixa todo mundo brilhar, sabe? Em músicas como a melancólica e deliberada I Won't Back Down, Lynne vai adicionar assim camadas de sua habitual marca registrada, sabe? Mas com um toque mais leve do que o normal. Menos na Love is a Long Road, cara, que é onde os sintetizadores vão brilhar e vai ter muito vocal por trás, que vão reforçar esse arranjo aí com uma gordurinha um pouco maior, assim, sabe? A música de abertura da banda, do disco, é Free Falling, né, que não apenas é o maior destaque, assim, de Full Moon Fever, mas também é uma das performances mais concisas e mais completas de toda a carreira do Tom Petty. Ao longo dessa parte de violões que tem por trás, ele canta uma história de um amante que foi abandonado, cara. A história dele, esse amante, né, é cheia de inconsistências internas, sabe? Como se ele não sentisse falta da amada, e porque todo o primeiro verso é sobre ela, enfim. Que também vão servir para sublinhar as dúvidas desse personagem. Quando ele canta I'm Free, parece que ele tá entrando chorando no refrão, sabe? Oferecendo assim algum tipo de redução aí para o seu narrador.
Mas depois de uma breve pausa, assim, ele dá uma conclusão meio que sombria, tá? Ele não é livre, ele está apenas em queda livre. E os vocais, que embora que suaves aí de Jeff Lynne, amortecem, assim, cara, dá uma camadinha aí pra Tom Petty. Como eu falei, meio que amortecendo, assim, essa queda, sabe? Mas é uma história que não vai fazer, fazendo uma analogia, assim, um pouso tão feliz, né? Free Falling, cara, não é, assim, o único ponto alto desse disco aqui, não, cara. Temos aí Running Down a Dream, que oferece um solo bem legal de guitarra do Campbell, né? Onde sugerindo assim que o Petty aprendeu algo com a turnê com os Georgia Satellites e com A Mind with a Heart of Its Own, né, cara? Uma variação assim que vai ter um quê assim meio de Bo Diddley, sabe? Com versos improvisados, assim, inesperados. E o suficiente mesmo até para fazer o Bob Dylan sorrir, cara. As farpas aqui, cara, vão atingir seu ápice em You're So Bad, né? Ele canta uma estrofe bem curta de abertura, mas que é discreta e meio ao mesmo tempo hilária, onde diz: minha irmã teve sorte e casou com um hippie. É uma faixa que poderia caber aí no disco de 65 dos Beatles, né? Nós temos The Apartment Song, que é um pouco mais folk, mas tem um toque de Chuck Berry, que também envolve uma certa nostalgia, que tem assim uma bateria que foi roubada aí de Peggy Sue do Buddy Holly, se você for perceber tem isso, sabe? E embora Full Moon Fever, cara, não soe como um disco do Tom Petty com seus Heartbreakers, né? Há muito no álbum que vai agradar os fãs de longa data dele. O refrão de Depending on You, cara, com suas partes de guitarra aí, esses teclados, assim, é o que mais vai se parecer com os Heartbreakers, né? E ainda tem uma baladinha, né, cara, All Right For Now, que vai lembrar muito It All Work Out do disco Let Me Up, né? Tem um cover aqui também, cara, que é meio inexplicável de se ver assim, pensando em Tom Petty, mas tá ali, cara, um cover dos Birds, que é Feel a Whole Lot Better, que é... Cara, se você parar pra pensar, a voz de Tom Petty é meio parecida com o Roger McGuinn, assim, essa música é uma música que fala sobre o amor, né, e superando, assim, a maioria dessas objeções, e eu acho que ele pensou muito bem pra colocar essa música aí. Mas o principal ponto aqui em Full Moon Fever, cara, é que ele abre espaço pra algo, como eu já falei, Feel a Whole Lot Better, que nunca, talvez, tivesse encontrado espaço no disco dos Heartbreakers, né. O álbum é uma chance para que então o Tom Petty possa explorar, assim, brincar e mesmo se jogar assim, sem ter muita responsabilidade, cara. Afinal, ele já está trabalhando em seu próximo disco com Heartbreakers, né, na sequência. Então, mesmo que Full Moon Fever não seja um disco, o melhor disco, enfim, de Tom Petty, com certeza, eu tenho a certeza absoluta que foi um dos discos mais importantes e mais divertidos que ele teve para fazer aí. É importante a gente destacar também, cara, que a MCA Records, né, a gravadora que era do Tom Petty nessa época aí, inicialmente rejeitou o Full Moon Fever, sabe? Mas logo que ele foi lançado, já tinha gerado 5 singles que alcançaram aí o Hot 100, né, e venderam 5 milhões de cópias, cara. Só que isso acabou custando caro para a gravadora. O Tom Petty, nessa época, já havia assinado com a Warner Bros., né, em um acordo que só foi se tornar público, assim, comum para todo mundo 2 anos depois de ter sido assinado. E meio que como uma reviravolta, cara, a Full Moon Fever fez com que a apatia inicial dos executivos em relação a ele, né, acabasse se tornando um cenário para uma justiça mais poética, assim, e também acaba se tornando um dos álbuns de rock mais célebres do final do século XX. Full Moon Fever. Cara, é isso, meu. Você já tinha ouvido esse disco? Você conhece quantas músicas que é esse disco? É um disco muito legal, cara. Eu lembro, assim, de quando foi lançado, né, pelo meu amigo... Na verdade, não é que ele foi lançado, cara. Essa edição aqui é um repress, né? Se você for pegar aqui da editora Back to Black, ó. Essa editora aqui, ó. Tá vendo? É um repress em 180 gramas, né? Que inclusive, cara, se você for pegar aqui, ó, deixa eu fazer assim, porque senão vai sair minha luz aí, cara. Tá aqui dentro, ó. Quando foi lançado, ainda tem um site, cara, ó. Você clica nesse sitezinho aqui, ó. E aí tem uma senha para você, inclusive, baixar um MP3, né? Se você quiser baixar o MP3 para você ouvir, enfim, cara. Legal, né? Isso acontecia muito com CDs, daí quando foi lançada essa versão aqui, veio junto, cara. Tá no plástico original ainda, ó, eu não tirei, né, apenas coloquei um outro plástico ali. Também tem o disco em 180 gramas, que vai emular a versão original de 1989, com o selo, é muito bonito, ó. Cara, quem gosta de colecionar tem aí, ó, selo, tá, do lado A, lado B, MCA Rock Records, tá aqui, né, tinha sido lançado pela MCA, né. E o mais legal de tudo, cara, é que também... Só guardar aqui, vem um pôster, cara, de Full Moon Fever. Um pôster não, é um encarte original, ó.
que é onde você acomodava o disco, né? Só que aqui vem com um plásticozinho para proteger. Então tá aqui, ó, Full Moon Fever, né? A capa com o índio, essa coisa mais retratando aqui o novo com o velho, o novo com o velho, essas coisas assim, né? E também tem aqui atrás, cara, a ficha técnica aqui embaixo e as letras, né? Então você vai ver ali, produção de Tom Petty. Aí tem quem participou no disco, né, cara? Phil Jones, que toca guitarra, o George Harrison, o Roy Orbison participa, o próprio Jeff Lynne e o pessoal aí da banda Heartbreakers. Descasso, cara, completando 35 anos, como eu falei. É um cara que merece muito mais nosso respeito, muito mais a nossa dedicação em ouvi-lo, né, cara? Porque tem uma obra dele é muito legal, não só com Heartbreakers, não só com esse disco, mas com Traveling Wilburys e com a participação que eles fez aí em outros discos, né? Tanto que o clipe de Free Falling, cara, você vai ver ali o Jeff Lynne tocando baixo, George Harrison tocando guitarra e fazendo backing vocals, o próprio Tom Petty e, cara, Ringo Starr na bateria, cara, meu... Apesar de não ter gravado, né? Ringo Starr não ter gravado nada, mas ele tá no clipe. E como eu falei, cara, ele tem uma série de celebridades que são amigas, né? Amigos de várias celebridades. E é isso aí, cara. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você, a partir disso, dessas informações, você vá procurar ouvir um pouco mais desse disco aqui, o Full Moon Fever! Cara, que disco, eu já ouvi muitos discos em várias situações. Em várias situações. Oh, presta bem atenção nisso. É muito legal, cara. Dá pra você fazer muita coisa com ele. Muita coisa mesmo. Curta mais Tom Petty, cara. Curta mais rock and roll. Curta Minha Vida em Vinil. Cara, você não curtiu Minha Vida em Vinil ainda? Pá, meu, por que não, cara? Aqui embaixo tem um botãozinho, ó. Se inscreve aí, deixa seu like, faz sua inscrição. Ative as notificações. Cogite-se ser membro desse canal. Preços assim muito pequenininhos, né? Pra ajudar o nosso trabalho. Participe aí, cara, colaborem. Como eu falei, compartilhe esse disco para você que é fã de Tom Petty, ok? Continue acompanhando Minha Vida em Vinil. E é isso aí, cara, vamos ouvir mais Tom Petty. Full Moon Fever, cara, foi a nossa resenha de hoje, nosso papo de hoje. Beijão pra todo mundo que tá aí, brigadão de coração. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!